A Rádio Cavile apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho.
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Poliana, agradeço por nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham os nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai-nos do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lugares e erga essas pobres e infelizes criaturas, para que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravo. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Olá, irmãos, sou a Adriana e convido vocês a refletirem comigo o capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 3 a 5 de subtítulo A Porta Estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram? Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois, por vos eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença,
e nos instruíste nas nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a inquietude. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelido. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participaram do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículos 23 a 30. Nesses dois itens aqui, irmãos, já vale uma pausa para refletirmos e não perdermos todo o aprendizado deste item, a porta estreita. Aqui já temos o ensinamento do que consiste a porta larga e a porta estreita, né? Então, a porta estreita, ela simboliza a difícil caminhada do espírito em busca da luz. E a porta larga é o roteiro fácil do espírito, né? Pelo caminho do erro, pelo caminho da perdição. E Emmanuel, no Espírito da Verdade, ele tem a mensagem 14, que ele fala sobre a porta estreita. Ele nos diz: a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas do tempo. Então, veja, o que é fácil no nosso dia a dia, a preguiça, aquela situação que a gente tem de estou muito cansado, eu já fiz demais. Então, Emmanuel vem nos falar aqui que talvez esse tempo de descanso que nós queremos e fizemos de tudo para tê-lo aqui, ele pode vir a nos custar um pouquinho caro lá na frente, né? E fica claro também que entrar por esta porta estreita, ela não é um privilégio, né? Ela é conquista acessível a todos, uma vez que o progresso está na lei de Deus. E que progresso, né? Progresso moral. E precisamos entender que no dicionário divino não existe o termo privilégio. Sabemos, irmãos, que tudo é uma questão de lei de ação, de reação e de merecimento, enquanto estivermos trabalhando em prol de nossa evolução moral, respeitando, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, entendendo que para crescermos precisamos do relacionamento com o nosso irmão, que é importante a paciência. Vejam, buscarmos a paciência naqueles momentos difíceis, naqueles momentos onde tudo dentro de nós está uma ebulição. Isso é um exemplo de passar pela porta estreita, né? Chico Xavier
em um questionamento sobre paciência, disse que paciência é algo que podemos dar aos outros, mesmo que não a tenhamos. Então, o que ele quis se referir com isso? Ele quis nos dar o exemplo que o silêncio é uma forma de paciência. Se estivermos próximos ou participando de uma discussão, por exemplo, e nós dermos um tempo, estar todo mundo ali com o sangue fervendo, buscando cada um se colocar na posição de vítima, e se nós dermos um tempo, mesmo que por dentro de nós tudo esteja fervendo junto, e esperarmos aqueles minutos preciosos e buscarmos dizer, pessoal, vamos deixar os ânimos esfriarem, vamos dar um tempinho, vamos analisar de forma diferente o contexto, isso já é o suficiente para que talvez todo um estresse venha se acalmar. E aí, nós mesmo estando em profunda aflição interiormente, vamos poder estar dando ao momento, aos irmãos presentes, um momento de tranquilidade que automaticamente vai nos trazer a paz também. Ali no item 4, temos a famosa frase, né? Muito famosa, porém a gente não sabe até que ponto nós compreendemos, de Lucas, que tem no Evangelho de Lucas, aonde ele diz que os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Será que a gente refletiu sobre isso? Será que todas as vezes que já escutamos esta fala, nós buscamos realmente compreender o que ele estava dizendo? Então aqui, essa escrita de Lucas, ela nos remete a entendermos que quem são esses primeiros. Esses primeiros são todos aqueles que têm acesso aos ensinamentos, ao exemplo, à receita de bolo que Jesus nos deixou de como evoluirmos moralmente, de como nos transformarmos em pessoas melhores, porém ficam adiando o momento da prática. E os últimos são aqueles que efetivamente trazem o conhecimento à prática. Então vejamos, mais vale uma tarde de estudo e a busca da prática e transformar aquela informação em conhecimento do que anos e faculdades a fios de estudo, de pesquisa, de saber de trás para frente o que Jesus queria pregar, cada parábola, cada ensinamento de cada livro bíblico, e na nossa prática do dia a dia nós estamos esperando algo a mais para começar a executar. Então, talvez mais uma formação, talvez mais um curso, e Lucas aqui vem nos dizer que não, assim a gente vai nos transformar nos últimos, né? Então, nos últimos, os primeiros que serão os últimos, né? E o que ficou muito claro nos ensinamentos de Jesus é que precisamos galgar o quê? Um degrau de cada vez, um aprendizado de cada vez, até mesmo para que isso fique interiorizado. Então, precisamos prestar muita atenção nesta colocação de Lucas, que os últimos serão os primeiros e os que forem os primeiros serão os últimos. O item 5, da referência à porta estreita, eles nos traz o seguinte:
Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas? Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se acha degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só é muito pouco dado transpor, só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Assim é que com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Fez-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. Presente e o futuro torna-se solidário com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Aqui, então, vem-se continuar essa explicação da porta estreita, trazendo então o porquê que é larga a porta da perdição e estreita da salvação, né? Então a porta larga é a entrada na ilusão. Saída dessa porta vai ser pelo reajuste. E a porta estreita, ela é a saída pelo erro e a entrada pela renovação. Compreende? Emmanuel traz esse conceito também no Espírito da Verdade. A gente normalmente se ilude, a gente acredita que em verdades que não são as nossas verdades. Então, quando nós entramos nessa energia, nessa vibração, nós acabamos saindo dela por onde? Pelo reajuste. E esse reajuste, ele acontece porque existe um erro. Este erro é a porta estreita, que nós precisamos aproveitar para que a saída dela seja a entrada na renovação. E sabendo essa informação, podemos pensar por que a maioria prefere o caminho da porta larga, se é o da estreita que é o correto, se é o da estreita que vai nos levar ao nosso destino de espíritos criados por nosso Pai amoroso para sermos a sua imagem e semelhança. Precisamos compreender, irmãos,
que não se trata propriamente de uma preferência, não existe uma escolha pela porta estreita ou pela porta larga, mas se trata de uma predisposição do homem em perambular pelas veredas do erro, né? Em face o que o estágio evolutivo e que todos nós nos encontramos hoje, que a humanidade se encontra aqui na Terra. O influxo da lei do progresso, o homem mais cedo ou mais tarde cederá à necessidade de evoluir e de tomar o caminho que conduz à porta estreita. Isso é uma certeza. Aí tem outro aprendizado que nos ensina, tudo tem a sua hora. E para que essa hora chegue, nós precisamos plantar para colher. E que o plantio, então, precisa ser baseado na porta estreita. É muito grande a massa de iludidos pela porta larga. E precisamos compreender que não é porque é grande esse número que o obstáculo ele é intransponível. Esse obstáculo ele é difícil, sim. No entanto, nada nem ninguém detém a marcha do progresso das criaturas que queiram entrar por esta porta, desde que, de acordo com os desígnios divinos, que seria a renovação. O progresso, ele está onde? Ele está na lei divina e não vai ter nada que vai impedir que isso aconteça na Terra. Cada um a seu passo. Então, precisamos entender que estamos com as portas abertas para um reino de regeneração. Isso fatalmente vai acontecer. E aqueles espíritos que ainda vibrarem na energia da porta larga, talvez sem a predisposição dessa renovação, dessa experiência de enfrentar a porta estreita, pode, na sua próxima oportunidade, entendamos que a cada experiência na Terra, a gente está tendo uma oportunidade. Essa oportunidade vai acontecer, seja ela na Terra ou em um outro mundo, porque, vejo ali no texto, falou que é independente da pluralidade dos mundos, o espírito vai continuar sempre em marcha de evolução. Então, ele vai estar naquele mundo que ele precisar para sua evolução. Então, se nossa oportunidade continue precisando ser em um mundo de provas e expiações, consequentemente, o espírito que não estiver nesta vibração do mundo de regeneração pode ser transmigrado para aquele que tenha condições de lhe acolher e oferecer essa oportunidade. E é importante que entendamos o que acontece a todos os que elegem o caminho da porta larga. Aqueles que acabam rejeitando o convite fraterno do Evangelho, irmãos, para a porta estreita, o tempo e a dor vão acabar conduzindo a ela em regime de misericórdia divina. Jesus nos disse: nenhuma ovelha se perderá no rebanho do Senhor, e todos faremos parte um dia da sublime família universal. Então, o que diz aqui? Jesus disse que todos fatalmente vamos chegar ao mesmo destino, né? Mesmo que em algumas oportunidades a nossa opção seja a porta larga, através da misericórdia divina, outras oportunidades teremos
e vamos acabar adentrando a porta estreita. E com isso nós podemos pensar que será sempre a porta estreita o caminho da salvação? Sabemos que não. Jesus também nos explica que não. À proporção que aumentar o número de caminheiros do bem, ela vai acabar se alargando e se tornando menos árdua. Será a caminhada daqueles que se propõem a alcançá-las. Conforme o homem vai evoluindo, ele vai tendo mais consciência e toma a compreensão da necessidade de praticar o bem e menos difícil vai ser seguir esse caminho. Fica muito difícil hoje o caminho da porta estreita por esta falta de consciência. Deixamos nos levar pelo ego, pela vaidade, que é a porta larga, nos colocamos como vítima das situações, que é a porta larga, e acabamos pela misericórdia divina, passando pelo reajuste, que é daí que vem a dor e o sofrimento. E sobre esse assunto, irmãos, precisamos entender o que nos revela o princípio da anterioridade da alma e da pluralidade dos mundos. Vem nos deixar claro que, pela benção da reencarnação, o homem pode sim melhorar-se e fazer melhor o atual estado em que ele se encontra, o atual estado em que a humanidade terrena se encontra. Dia virá em que na terra só haverá lugar para os caminheiros da porta estreita. E que dia será esse, irmãos? Os dias que estão aí já batendo a nossa porta. São os dias de um mundo de regeneração. Então, a conclusão desta reflexão que nós temos sobre a porta estreita é que ela é o único caminho que vai nos levar a Deus. E quando rejeitamos um convite fraterno para a porta estreita, o tempo e a dor vão nos remeter a ela novamente em regime de misericórdia divina. Vamos tirar desta reflexão a importância e valor dos nossos desastres do dia a dia. A importância e o valor da dificuldade que chega até nós, seja ela dificuldade financeira, seja ela dificuldade em doença, seja ela dificuldade de entendimento na família. Essas dificuldades estão chegando até nós, irmãos, para chamar a nossa atenção. São indicadores do que precisamos melhorar, do que precisamos prestar atenção. Dentro de gestão de empresa, nós trabalhamos com gestão de indicadores. O que é uma gestão de indicadores? Para isso, usamos um método chamado inteligência de negócio. Aplicamos inteligência de negócio em empresas quando nós usamos gestão de indicadores. São números, são apontadores que vêm nos indicar como que está a situação da nossa empresa, o estado da nossa empresa, seja administrativo, seja financeiro, seja em venda. Tem-se por hábito criar-se um planejamento estratégico dentro de uma empresa e a partir daí, através de indicadores,
nós vamos monitorando se o ocorrido está dentro do planejado ou não. E conforme o que esses indicadores vão nos apontando, então nós vamos criando ações para nos remeter ao caminho que traçamos. E esse exemplo podemos trazer a aplicabilidade para a nossa vida interior, para a nossa evolução terrena. Vejam, cada um de nós nada mais é que uma empresa a ser administrado. Uma empresa onde o bem maior que ela busca é a evolução. Precisamos aprender a nos administrar, irmãos. Essas dificuldades que vêm até nós, que vêm nos mostrando a abertura da porta estreita, são os indicadores que vêm nos mostrar que nós estamos fora do planejamento estratégico que foi criado para a nossa experiência terrena. Então, a grande mensagem do Evangelho hoje é: vamos trazer para a nossa responsabilidade o nosso planejamento estratégico. Se algum de nós ainda não tem ciência dele, não tem consciência, vamos terminar agora esse estudo, pegar um papel, uma caneta e trazer para o papel o planejamento estratégico da nossa renovação. E a partir daí, diariamente, vamos observando as dificuldades, os indicadores que a vida vem nos alertando, e vamos nos remeter a esse planejamento estratégico e amorosamente olhar o que não estamos cumprindo a contento, aonde está a nossa dificuldade, aí está a nossa porta estreita. E a partir daí, então vamos buscar o caminho, as correções, qual o plano de ação que eu tenho que executar para retomar o caminho da evolução traçado por mim, lá no planejamento estratégico. E aí voltamos a observar de novo os nossos indicadores da nossa experiência terrena, através dessas nossas dificuldades, e retomamos de novo a comparativo com o nosso planejamento estratégico. Pensemos assim, irmãos, pensemos assim, e dessa forma nós vamos conseguir a cada dia galgar um novo degrau em busca dessa evolução oportunizada por nossa experiência terrena. Hoje o que eu tinha que refletir com vocês era isso. Vamos ficando por aqui e levando em nosso coração as bênçãos de todo o pessoal da Maria de Nazaré que nos acompanhou, e vamos passar a semana com esse ensinamento e com as bênçãos dos espíritos benevolentes que estão aqui para nos ajudar. Fiquem todos com Deus, irmãos. Neste momento, vamos voltar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio e conforto. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontre paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, seres humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio e oração. Por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna,
por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o medicamento que cada um necessita. Prece final. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara, e envoltos pelo manto do amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas. Trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.